Quando você diz desativar os bases de mísseis nucleares, Um professor afirmou: tenho amigos na base aérea de Malmstrom que enfrentam problemas com OVNIs sobrevoando as bases de mísseis nucleares e desativando nossos mísseis nucleares. Dissemos: sim, geralmente há avistamentos de OVNIs quando isso ocorre, por isso passei a prestar atenção. Dr. Kevin Knut, professor de física e ex-cientista da NASA, está disposto a ir onde poucos colegas vão: OVNIs, FUNI e a possibilidade de que alienígenas já possam estar em nosso sistema solar. Eu analiso casos em que há algo inesperado. Quando as pessoas são abduzidas por alienígenas cinzentos, 60% relataram que receberam bebês para segurar. Por que alguém relataria isso? Coisas específicas que continuam aparecendo em todo o mundo. Nepal, Congo, Chicago. Mas aqui está a surpresa interessante. Eles poderiam ter descoberto a Terra há muito tempo. O Congresso observou que os OVNIs se tornaram mais agressivos com nossos pilotos em zonas de guerra. Se você partir da ideia de que eles encontraram a Terra, podem achar que o planeta lhes pertence. Isso pode gerar conflito. Ninguém está preparado para isso. Oi, eu sou a Mayim Bialik. Eu sou Jonathan Cohen. E bem-vindos ao nosso análise. Como vocês podem ver pela minha camiseta e se olharem de perto pelos meus brincos. Hoje é um dia em que vamos discutir a impossibilidade da existência de alienígenas. Nossa convidada de hoje é alguém que tem a incrível oportunidade de estudar fenômenos aéreos não identificados, os UAPs, sob a perspectiva da física. Ele é professor na Universidade de Albany, isso é a SUNY Albany, em Nova York. Kevin Knut é professor de física. Ele foca no estudo científico dos UAPs. Ele é ex-cientista pesquisador da NASA. Ele trabalhou no Centro de Pesquisas AMES, na Divisão de Sistemas de Inteligência. Este episódio é um exemplo perfeito de como podemos misturar o ceticismo, curiosidade crítica com mente aberta e a capacidade de abrir nossa experiência consciente do que está aqui e agora para uma possível compreensão do que está além do que podemos ver e medir. Vamos discutir alguns dos dados mais fascinantes que existem em termos de velocidade, aceleração, a quantidade de energia necessária para sequer imaginar como os UAPs viajariam. O Dr. Knut também vai nos mostrar os relatos estatisticamente significativos e perturbadores de avistamentos de OVNIs em torno de atividades militares e nucleares. O que está acontecendo, com o que devemos nos preocupar. Onde buscar informações sobre o que acontece depois? Vamos discutir em quem podemos confiar quando se trata dessas informações. Vamos abordar as características únicas da pesquisa do Três Olhos Atlas, que está sendo feita para testar destroços reais de locais de queda e o que podemos aprender com isso. Também abordaremos a hipótese do mundo aquático. O que significaria imaginar que os alienígenas talvez não estejam viajando de outros lugares, mas que, na verdade, já estejam aqui e possam estar debaixo d'água? Você vai querer ter certeza de ouvir até o finalzinho deste episódio, onde perguntamos ao Dr. Knut o que aconteceu pessoalmente com ele que o faz acreditar que o estudo dos FUNIs não é apenas cientificamente necessário, mas fundamental para o nosso entendimento da nossa humanidade. Antes de darmos as boas-vindas ao Dr. Knut, você pode saber mais sobre a pesquisa dele em albany.edu/giving/UAPX, se quiser entender melhor o que significa apoiar esse tipo de pesquisa. Dr. Kevin Knut, seja bem-vindo ao Breakdown. Break it down. Olá, obrigado por me receberem. Gostaria que você nos desse uma visão geral do porquê você faz o que faz em relação ao seu estudo sobre os FUNI. Nasci em 1965, então eu tinha 4 anos durante as alunissagens da Apollo e eu me lembro delas. Eu me lembro do meu pai me segurando logo depois que assistimos na TV e apontando para a Lua, dizendo que havia pessoas lá em cima, e isso teve um impacto enorme em mim. E por isso fiquei empolgado ao ver Artemis II dar a volta na Lua. Em 1977, eu tinha, 12 anos. E foi quando Star Wars foi lançado, né? O que, claro, teve um impacto enorme. E ao mesmo tempo, à noite, tipo 6:30 da noite, eles passavam em busca com Leonard Nimoy, e em busca sempre trazia coisas de OVNIs, sempre empolgantes e interessantes. Fui para a pós-graduação na Universidade Estadual de Montana e consegui meu mestrado em física lá. E quando me mudei para lá pela primeira vez, isso foi no final do verão de 1988. Eu já estava morando lá há cerca de uma semana.
e as aulas tinham acabado de começar. E houve uma mutilação de gado em Bozeman, em um rancho. Naquela noite, houve o quê? Umas 100 ligações para o escritório do xerife sobre OVNIs. E então você tem essa mutilação de gado, onde 2 vacas foram mortas e manipuladas cirurgicamente. Foi muito bizarro. E isso estava em todos os noticiários. E as pessoas estavam preocupadas que, sabe, fossem alienígenas ou satanistas, e essas eram as 2 principais explicações. Essas são as 2 hipóteses que todo mundo adotou de cara, certo? E estávamos discutindo isso no departamento de física. E alguns dos novos alunos estavam, você sabe, todos nós, você já fez pós-graduação, então sabe como é se mudar para um lugar novo? Você vai ficar lá por 5 anos. Então a conversa estava mais centrada em para que tipo de lugar maluco a gente acabou de ir morar e como vamos lidar com isso, certo? E foi uma discussão bem acalorada. E um dos professores saiu do escritório dele para ver qual era a confusão. Claramente a gente tinha incomodado ele. E a gente contou para ele, e ele não tinha nenhuma palavra de conforto para a gente. Na verdade, foi ainda mais estranho. Ele disse, isso acontece de vez em quando. Costumam ocorrer avistamentos de OVNIs nessas situações. As pessoas investigam e nunca descobrem o que é. E aí as pessoas esquecem até acontecer de novo. Tipo, bem, isso não é muito satisfatório. E ainda conclui tudo com essa declaração extra. Ele diz, sabe, eu tenho amigos que trabalham, que estão na Força Aérea, que trabalham na base aérea de Malmstrom, no norte de Montana, e eles têm problemas lá com OVNIs, sobrevoando os locais de mísseis nucleares e desativando nossos mísseis nucleares. E, sabe, a gente ouviu educadamente. E quando ele foi embora, para ser sincero, a gente caiu na risada porque era difícil imaginar que isso fosse possível, né? Os OVNIs estão desativando nossos mísseis nucleares e o nosso governo não está em alerta máximo. Quero dizer, isso não está em todas as manchetes. Então ninguém realmente acreditou nisso. E isso meio que virou uma piada interna durante o ano. Quando alguém dizia que algo estranho aconteceu, outro comentava, mas você sabe, isso é mesmo estranho. OVNIs desativam mísseis nucleares na base aérea de Malmstrom e todos ríamos. E isso ficou comigo até eu estar aqui em Albany dando aulas. Isso deve ter sido por volta de 2015. Então, ainda é antes do artigo do New York Times, de Leslie Kean, Ralph Blumenthal e Eileen Cooper. Então foi antes disso. E eu estava dando um curso de astronomia e me preparando para uma palestra sobre astrobiologia e a possibilidade de vida em outros lugares. E alguns dos meus alunos queriam que eu falasse sobre OVNIs. E eu não sabia sobre o que falar, exceto a equação de Drake ou o paradoxo de Fermi. Eu estava pesquisando na internet para ver se encontrava algo inteligente para dizer. E eu me deparei com a coletiva de imprensa realizada por Robert Hastings em 2010, onde ele tinha 5 ou 6 pessoas da Força Aérea falando sobre incursões de OVNIs em locais de mísseis nucleares. A primeira pessoa com quem ele falou foi Robert Salas, na base aérea de Malmstrom. E eu entendi aquilo, fiquei tipo, uou, espera aí. Eu ouvi sobre isso há 30 anos, certo? Eu ouvi sobre isso quando estava na pós-graduação, por um professor de física. E isso me atingiu em cheio. Tipo, espera aí, isso é muito possivelmente real. E o quê? E ninguém está fazendo nada a respeito. Ninguém nem sabe disso. E isso pode ser incrivelmente perigoso. E simplesmente eu fiquei muito preocupado ao ouvir isso. E então eu fiquei acordado. Assisti toda a coletiva de imprensa que durou 2 ou 3 horas. Não dormi até umas 3 da manhã e ainda precisava acordar cedo para a aula. Me chamou a atenção que alguém precisava investigar isso e ver se era realmente verdade. Então comecei a prestar atenção. Eu estava prestando atenção. Comecei a ler sobre o assunto e pegar tudo o que eu podia que parecia razoável. E então, quando saiu o artigo do New York Times falando sobre o nosso programa ATIP, aí eu pensei, sim, os cientistas precisam se envolver. Alguém precisa estudar essas coisas. Então eu decidi tentar estudar isso. Eu não sei o que posso fazer, mas pensei, primeiro vou fazer minha lição de casa. Vamos só fazer o que deve ser feito.
Então, eu descobri que havia um conjunto de encontros onde eles tinham descrições de quão rápido esses objetos estavam se movendo. E eu pensei, bem, pelo menos no mínimo eu posso estimar velocidades e acelerações e ter uma ideia do que estamos lidando aqui. E isso realmente me chocou, porque as velocidades e acelerações eram insanas, quero dizer, absurdamente altas. Os observadores teriam que estar extremamente errados para que esses números se aproximassem disso. Achei isso realmente impressionante. De modo geral, porque tantas cientistas de várias áreas têm medo de mexer com esse assunto. Quero dizer, claramente existe um tabu em relação a isso. Sabe, muito disso provavelmente tem a ver com a forma como isso foi encoberto pelo nosso governo e por outros governos, e isso um, não é necessário muito para encobrir isso, não precisa ser uma grande teoria da conspiração, basta zombar disso. Um, Você só precisa zombar das testemunhas e todo mundo ri e acha engraçado. Eles podem até noticiar isso no Jornal da Noite e os apresentadores riem enquanto falam sobre o assunto. Eles mostram um gráfico bobo de disco voador com um homenzinho verde dentro e é só isso que basta. E todo mundo parece maluco. Então, os cientistas não querem se envolver com isso. Alguns cientistas são totalmente contra. Tipo, quando descobrem que você está trabalhando nisso, na cabeça deles você já não é mais um cientista. É uma reação muito estranha. E não é uma reação que você esperaria de um cientista. Cientistas deveriam ser curiosos, certo? E and eles têm essa expectativa estranha de que precisa haver algum tipo de prova irrefutável. Quero dizer, Michio Kaku usa essa expressão o tempo todo. Não há nenhuma prova irrefutável. Bem, nunca existe isso na ciência. Eu estudo exoplanetas e nós não temos provas irrefutáveis sobre como são suas atmosferas. Nós não temos amostras. Ninguém esteve lá. Ninguém realmente viu o planeta com os próprios olhos. Mas sabemos muito sobre eles. Você obtém vários pequenos pedaços de informação e junta tudo isso. E com base em uma teoria, você pode fazer inferências. É assim que se trabalha na ciência. Os humanos gostam de encontrar padrões e somos programados para reconhecer padrões. E às vezes isso significa que vamos criar padrões onde eles não existem. E quando estamos falando desse tipo de dado, é muito tentador juntar tudo em um padrão que aponta para a existência de alienígenas e eles estão interessados em instalações nucleares. Você pode nos dar um pouco de contexto sobre quando as pessoas começaram a falar sobre o possível interesse de alienígenas em locais nucleares, locais militares? Quão legítimo é isso? E esse é um ponto de partida para começarmos a investigação? Acho que é legítimo por alguns motivos. Primeiro, eu acho que isso foi reconhecido bem no início. Na verdade, eu tenho um artigo de 1951 publicado pela Comissão de Energia Atômica e eles estão pedindo para as pessoas relatarem avistamentos de OVNIs perto de usinas nucleares. Isso é estranho. Alguém claramente sabia que algo estava acontecendo, certo? Mas isso também é viés de seleção, né? Porque se eles dissessem, gostaríamos que você relatasse avistamentos de alienígenas perto de fazendas leiteiras, sabe? Eu não posso voltar no tempo, pelo menos não atualmente. E dizer, se tivéssemos olhado para fazendas leiteiras, talvez. Novamente, estou sendo advogada do diabo aqui. Pessoas que acreditam ver OVNIs podem enxergá-los em qualquer lugar que você indicar. Isso é bem possível, sim. Mas eu acho que sim. Então, eu mencionei isso porque foi o mais antigo dado que destaca uma possível conexão. Você então tem muitos dos avistamentos da Força Aérea estão relacionados a armas nucleares sendo desativadas, o que é interessante. O fato de que eles estão, de alguma forma, possivelmente interagindo com isso, seja uma interação intencional ou não intencional, não está claro. Quando você diz desativar bases de mísseis nucleares, Robert Salles descreve isso bem. O OVNI descia e pairava sobre um dos tubos de lançamento do míssil nuclear e logo depois ele basicamente ficava desativado. Em uma de suas entrevistas, ele disse que era uma falha de orientação.
falha no sistema de orientação causou paralisação. Então foi uma paralisação intencional, quero dizer, a maioria das pessoas, eu acho, está assumindo que foi intencional, mas não precisa ser. Se o míssil nuclear possui um sistema de orientação, ele precisa saber onde está, inclusive se ainda está no tubo de lançamento. Na ausência de outras evidências, minha primeira hipótese não é que sejam alienígenas. Minha primeira, segunda ou até 10ª suposição pode ser que existem muitos países no mundo que adorariam mexer com nossos mísseis, certo? Algo assim. Então eu não vou necessariamente para a hipótese de OVNI, mas talvez você possa nos dar um pouco mais do panorama, sabe? De como juntamos todas essas coisas, para nos direcionar para isso, em vez de muitas das outras explicações que alguns de nós poderiam sugerir. A principal dificuldade é que isso começou, pelo que eu sei, o desligamento dos mísseis nucleares começou na década de 60, e naquela época ninguém tinha drones, não existiam drones. Então esses objetos se comportavam muito como o que hoje chamaríamos de drones, certo? Então eu acho que essa é uma das principais dificuldades. Quando eram observados, pareciam com o que as pessoas descreviam como OVNIs. Algumas das descrições eram esferas de luz, e então foi por isso que eles chegaram a essa explicação. E isso aparentemente era bastante comum. Eu estava... Minha esposa é da Louisiana. Estávamos lá para o Mardi Gras há 2 anos. Estávamos fazendo um churrasco com a família e eu estava na churrasqueira com o tio da minha esposa, Matt. E eu reparei que ele estava com o boné dele. Ele tinha servido na Força Aérea e eu nunca tinha pensado muito nisso, mas ele estava usando um boné que dizia Força Aérea e Base Aérea de Malmstrom. E eu falei, o quê? Espera aí, você esteve em Malmstrom? Quando você esteve em Malmstrom? Ele disse no início dos anos 70, justamente quando esses desligamentos ocorriam. Perguntei, você sabia de OVNIs desligando mísseis nucleares? Ele disse, ah, sim, isso acontecia o tempo todo e blá, blá, blá. Como se fosse algo de conhecimento comum. Fiquei surpreso, corri e chamei minha esposa. Pedi para ela ouvir também e para ele contar a ela, pois disse, estou cansado de ser o único maluco na sala. Foi bom ter outra pessoa dizendo, isso acontecia o tempo todo. Então é isso. Aparentemente não era um evento raro. E há um estudo interessante da Coalizão Científica para Estudos de UAPE, e eles estavam estudando avistamentos de OVNIs de 1947 até meados dos anos 70. Eles fizeram uma comparação do número de avistamentos de OVNIs em locais nucleares, seja em locais de produção nuclear, armazenamento ou locais de armas nucleares. E então compararam isso com bases militares próximas e cidades próximas. E acabou que os locais de mísseis nucleares tiveram mais avistamentos do que os outros. E, na verdade, esses avistamentos começaram ainda mais cedo. Os avistamentos nos locais nucleares começaram quando os locais estavam sendo construídos, antes mesmo de haver qualquer material nuclear lá. Se a gente pensar, sabe, em um OVNI que existe fora deste planeta, certo? Tipo, ele não está aqui agora. E ele está descendo para, digamos, pegar, sabe, algum sistema de detecção de radioatividade que está fazendo ele aparecer, sei lá. Explique para nós, do ponto de vista da física, do que estamos realmente falando, como esse OVNI realmente chega aqui. Isso está relacionado a um dos argumentos de Carl Sagan contra OVNIs serem alienígenas. E foi aí que ele disse algo como, eu acho difícil acreditar que há uma nave chegando do espaço interestelar toda terça-feira. Certo. E eu acho que ele está certo sobre isso, acho que não é isso que está acontecendo. Acho que eles vivem aqui. A perspectiva de Sagan seria, em teoria, que além do que sabemos sobre a galáxia, existem lugares, certo? Onde há discos voadores, por falta de uma palavra melhor. E de alguma forma eles conseguem viajar através do tempo, certo? Eles estão viajando de onde quer que estejam em velocidades que nem conseguimos compreender porque, tecnicamente, certo, é de lá que eles viriam, de fora do nosso alcance de medição remota. De outro sistema estelar. Correto.
de outro sistema estelar. Ótimo. Então eles estariam entrando na nossa atmosfera sem serem detectados até o momento da revelação, certo? Ou até precisarem acessar qualquer informação que vieram buscar aqui. E então eles conseguem mais uma vez, como se desafiassem todas as nossas capacidades de medição, desaparecer da nossa vista, às vezes num instante. E então, eles existem em algum lugar em outro sistema estelar com as informações que coletaram. Digo, uma pergunta que eu tenho, sabe, e que é consistente com isso é: por que eles estão caindo? Se eles são sofisticados o suficiente, né, para viajar entre galáxias e sistemas estelares, não faz sentido que eles simplesmente não consigam pilotar direito. Porque eles estão brigando com as pessoas com quem estão viajando. Eles estão todos irritados de fome. A esposa deles está dizendo: por que você não para e pede informações? De qualquer forma. Então, sua solução para a minha pergunta é: eles moram aqui. Eles têm que viver a, no máximo um dia-luz da Terra. O que é um dia-luz? Isso os coloca em algum lugar do nosso sistema solar. Eles devem estar em algum lugar do sistema solar, possivelmente já na Terra. Os soviéticos, ao tentar estudar alguns desses objetos, faziam manobras militares, especialmente manobras navais. Então, eles realizavam essas grandes manobras navais que normalmente só confundiam os Estados Unidos. Mas o que os soviéticos faziam era realizar essa grande manobra naval e então OVNIs apareciam e eles os estudavam. Então, eles realmente moviam equipamentos militares para atrair OVNIs, e isso normalmente acontecia em até 24 horas. Então, a luz viaja a 186 mil milhas por segundo, certo? Entendi. Para um OVNI chegar aqui em 24 horas, a luz precisaria percorrer certa distância para transmitir a informação e eles ainda teriam que retornar. Se estamos falando sobre nós nos comunicarmos com alienígenas e eles receberem informações suficientes para agirem e então aparecerem, por que afinal eles teriam que seguir a forma como nossa informação se propaga, a escala de tempo de como bits e quanta viajam pelo universo? Isso também acontece com desastres naturais. Então, com o desastre da usina nuclear de Fukushima, havia OVNIs lá no dia seguinte. E se o método deles de detecção, transferência de informação, viagem? E se nada disso obedecer a nenhuma das leis sobre as quais podemos falar? E não estou falando isso só para criar um argumento espantalho. É muito interessante para mim como nos limitamos quando estamos falando sobre algo como alienígenas, que para mim é algo sem limites. Eles podem estar se comunicando em um nível que a gente nem entende. Tipo, sabe, como um apito para cachorro, né? Agora, extrapola isso. Como se eles estivessem operando em um nível de energia de IA que ninguém entende. E também detecta, sabe, o nível de estrogênio no meu sangue. Eu não sei. Não, esse é um bom ponto. E isso faz com que estudar algo sobre o qual você não sabe nada seja muito difícil, certo? Você pode simplesmente dizer, eu não sei nada sobre isso, então tudo está em aberto, ou pode dizer, bem, eu sei como isso normalmente funciona. Então, se isso for típico, sabe, se a informação for básica, se eles estiverem recebendo informação do mesmo jeito que todo mundo aqui recebe, então você está limitado pela velocidade da luz. E isso significa que eles não podem estar tão longe assim. Ok, eu estou disposta a. Então vou em frente e concedo que essa é uma possível solução. Uma possível, sabe, explicação para várias décadas de relatos de algum tipo de conexão temporal entre atividade militar ou radioativa neste planeta e algum tipo de aumento nos relatos de avistamentos atividade. Para que essas coisas ocorram temporalmente, a explicação lógica que podemos fornecer dentro do quadro da matemática, da física e da ciência que temos. A conclusão lógica seria que eles não precisam viajar tão longe. Vamos supor que os alienígenas estejam a um dia-luz de nós. Em que tipo de modelo eu deveria pensar na prática? Eles estão se escondendo à vista de todos. Sabe como isso seria? Essa é uma boa pergunta. Não sabemos nada sobre eles, suas intenções ou ações, então é difícil saber ao certo. Provavelmente eles têm, se eles vêm de se eles se originam de outro sistema estelar, então você poderia supor que eles têm algum tipo de, sabe, base ou colônia
ou algo assim aqui, considerando, sabe, a escala. Não pode ser em grande escala, pois já teríamos percebido. Então e eles estão se escondendo? Isso é bem possível. Eles poderiam ter uma base em um asteroide no cinturão, o que levaria uma eternidade para ser encontrado. Um, eles poderiam estar nos nossos oceanos, no subsolo, na Terra. Você poderia fazer o mesmo com algumas luas de Júpiter. Europa tem um oceano de quase 100 quilômetros de profundidade. Eles podem viver lá, podem ser de Europa. Eles podem não ser de outro sistema estelar, mas também da Terra. Eles podem ter vivido aqui sem sabermos. Essa é uma das várias possibilidades. É difícil saber. Também existe a possibilidade, sabe, de que Michael Masters, em Montana, sugeriu que eles são viajantes do tempo. Então, é muito difícil saber qual é a situação sem conseguir obter dados concretos. Quais dados concretos são mais convincentes para você que apoiam a ideia de que algo está acontecendo que é extraterrestre, por assim dizer? O mais interessante para mim tem sido as velocidades e acelerações, a potência envolvida em algumas dessas manobras e também suas luminosidades. Isso é uma coisa que Bruce McCabe analisou quando estava vivo e Jacques Villès também analisou. Algumas dessas naves são tão luminosas que chegam a queimar os olhos das pessoas, causando queimaduras de sol. Mas essas coisas são realmente tão luminosas? E, na verdade, Jacques Villès publicou um artigo no ano passado, na mesma edição especial em que nosso artigo saiu, onde eles analisaram um pouso no norte da Louisiana. E acho que foi bem na divisa com o Arkansas, onde o OVNI pousou em uma clareira e um professor de física realmente viu a luz vinda do objeto e percebeu que aquilo estava emitindo megawatts de luz. Parou na estrada, deu meia volta no carro e foi para o outro lado, pois não quero chegar perto disso. E que aquilo realmente queimou as árvores. Então eles fizeram um estudo da casca queimada, para tentar entender as energias envolvidas. E alguns desses OVNIs estão emitindo centenas de megawatts de luz. Basicamente, é uma quantidade de luz comparável à emitida por uma usina nuclear. Por que você precisaria fazer isso? Está além da minha compreensão. E isso é chocante, mas é algo que os humanos não seriam capazes de fazer ou não se dariam ao trabalho de fazer. Então, é muito estranho. Estão escrevendo sobre isso, sabe? Quando algumas pessoas que não estão envolvidas ouvem uma afirmação dessas, de que houve uma nave que pousou e foi observada, eles podem dizer, bem, cadê a foto? Por que não tínhamos um celular? Por que a gente não tem, sabe, voltando à prova definitiva? Mas o artigo que Valéria acabou de postar fala sobre estimativas de valores de energia radiativa em observação ao nível do solo de fenômenos aéreos não identificados, novos dados físicos. Pessoas estão escrevendo sobre isso. Neste caso, há dados concretos, inclusive a casca da árvore. Você fica tipo, o que está acontecendo nessa casca de árvore? O que está acontecendo para que isso seja observado dessa forma? Todas as indicações apontam para alienígenas? Não necessariamente. Nem todas apontam, Certo. Você sempre tem que pensar, sabe, se existe uma nação adversária, terrorista, seja lá o que for, que está experimentando coisas que a gente não entende, especialmente se for de um país com tecnologia secreta ou que a gente não conhece. Sabe, essas são todas as possibilidades que existem. Acho que a questão é, por que isso é tão difícil de captar, doutora Knut? Tipo, você acha que existe, sabe, algum plano para esconder isso e que às vezes eles simplesmente não conseguem esconder direito? Tipo, qual é a mensagem que estão tentando comunicar com essas visitas intermitentes e tão diferentes assim? Existe uma mensagem maior que alguns de nós poderiam dizer, olha, se isso está acontecendo, por que está acontecendo de forma esporádica? Por que isso está acontecendo desse jeito? Existe algum interesse, sabe? E também, tipo, eu sou fã de contato, eu sou fã de A Chegada. Sabe, essa é uma mensagem benevolente. Tem algo com que a gente deva se preocupar? Será que eles não acreditam em guerra nuclear e gostariam de destruir todos os reatores porque sabem que existe um amor e uma paz maiores do que conseguimos alcançar neste planeta?
Você está certo. Sabemos que nem todos são naves alienígenas, pois a maioria dos avistamentos tem explicações comuns. E cerca de 97% dos avistamentos têm explicações prosaicas. E geralmente são aeronaves identificadas erroneamente. Aeronaves de origem humana identificadas erroneamente, certo? Mas o UAP ainda é uma categoria de objetos, não um tipo específico de coisa. Então, ainda não temos uma taxonomia do que todas essas coisas são. Então, alguns deles são drones adversários, muito provavelmente. Provavelmente é esse o caso, e uma porcentagem maior deles do que de naves alienígenas. As evidências mais convincentes geralmente são as quantidades de energia e potência envolvidas. Se você pensar bem, há algo emitindo centenas de megawatts de luz. Isso significa que você está lidando com essa quantidade de potência na sua nave. Bem, se você tiver 1%, quero dizer, todos os nossos dispositivos feitos por humanos têm alguma ineficiência. Então, mesmo que seja 99% eficiente, a maioria das nossas coisas funciona com cerca de 20% de eficiência, certo? Termodinâmica é difícil. Mas mesmo que sejam muito bons com 99% de eficiência, isso significa que há uma ineficiência de 1%. E se eles estão emitindo 100 megawatts de luz, isso significa que tem 1 megawatt de energia se transformando em calor desperdiçado dentro da nave, o que é incrivelmente perigoso. Você não conseguiria fazer isso. Isso não funcionaria. Então, não está claro. Não está claro nem como interpretar os resultados, porque não sabemos como você poderia projetar algo assim em primeiro lugar. Por que ou como você faria isso? Não está claro. Acho que essas são algumas das evidências mais convincentes. Mas a maioria dos avistamentos não é isso, certo? E eu acho que essa é uma coisa que tem sido difícil. Quero dizer, ainda tenho até cientistas que me perguntam como os OVNIs voam. Eu digo, bem, eles voam de forma diferente. Alguns voam diferente de outros e não sabemos todos os tipos de naves existentes. E decolagens, eu acho as decolagens interessantes porque quase nunca observam decolagens, quase nunca vão do chão para o alto e saem voando rapidamente. Eles quase nunca fazem isso. Eles se elevam do chão, pairam por um segundo e depois disparam para longe. Mas cada nave decola de um jeito diferente. Então, no caso de Lani Zamora, no Novo México, Socorro, Novo México, isso foi, eu não lembro as datas, acho que foi nos anos 60. Essa nave, uma nave em forma de dirigível, usou algo como motores de foguete para sair do chão. Houve uma explosão de foguete, o arbusto pegou fogo e o objeto pairou antes de desaparecer. Enquanto isso, você tem outro caso na França, o caso Amarante, onde esse objeto estava em um campo e ele decolou, mas não houve som, nada, sem chamas, sem barulho, sem exageros. Ao decolar, o objeto fez toda a grama se inclinar em sua direção, como se ele estivesse carregado de eletricidade estática. Então, essas naves estão usando técnicas de propulsão diferentes. Nós nem sabemos o que são, sabe? Nem conhecemos a taxonomia ainda. Ainda não fizemos o trabalho de catalogação. Então, é difícil? Estamos em uma situação difícil. Quanto tempo separava esses exemplos? Tipo, é porque eles estão usando tecnologias diferentes ou a tecnologia que eles têm avançou? Socorro foi em 1964. E Amarante provavelmente não foi diferente. Quero dizer, o exemplo de Socorro foi um sargento que relatou, o sargento Zamora. Então, esse foi um sargento que ligou achando que era algum tipo de acidente de carro ou algo assim. Isso já é outra questão. Isso levanta em quem confiar. Quando fazendeiros relatavam pedras caindo do céu, diziam: esses fazendeiros ignorantes não sabem do que falam. E então, na verdade, coisas realmente caem do céu. Como decidimos em quem confiar e o que você descobriu em termos de evidências? Sabe, a gente confia mais no relato de uma pessoa do que no de outra, porque muitas dessas coisas você meio que precisa primeiro acreditar no relato. Sabe, conversamos com David Kipping sobre isso, né? Tipo, como você, como cientista, decide o que tem mais peso? Que evidência te faz mudar de ideia? Pode parecer anedótico, talvez tenha sido alucinação ou a pessoa estava dormindo.
O que mais pesa para você ao escolher em quem confiar? Acho que isso é o mais difícil de lidar. Quero dizer, a maior parte das informações que temos são evidências anedóticas que não são muito confiáveis. Acho que ninguém diria o contrário. O que eu normalmente faço com isso é analisar diferentes relatos e eu procuro por pontos em comum que sejam inesperados. E especialmente em casos antigos. Em casos antigos, você não tinha a comunicação global que existe hoje em dia. Você não tinha aquele repertório do tipo, vão esperar que eu diga isso ou vou acabar pendendo para aquilo. Assim, dados antigos são tecnicamente mais isolados de forma positiva. Geralmente focamos em casos antigos e buscamos algo inesperado. Basicamente, é isso que você faz com a teoria da informação. Informação está relacionada à entropia, mas uma boa maneira de pensar sobre isso é que é a soma de π log p, ou seja, sua probabilidade vezes o logaritmo da probabilidade do evento que você está pensando. E você pode pensar no logaritmo da probabilidade de um evento como algo que, na verdade, tem um nome. É chamado de surpresa, que é um ótimo nome para uma quantidade física. Então, o logaritmo de uma probabilidade, de um sinal, é chamado de surpresa. É o menos o logaritmo da probabilidade. Então, se a probabilidade é pequena, a surpresa é grande. Então, você quer, então você está. Então, basicamente, eu analiso casos onde você tem algo inesperado, onde a surpresa é alta, certo? E se você conseguir encontrar alguma consistência entre os casos, especialmente ao redor do mundo ou ao longo de alguns períodos de tempo, então eu acho que isso é mais confiável. Qual foi uma das suas surpresas favoritas? Então eu tenho duas surpresas favoritas. A primeira tem a ver com carros desligando. Quando um OVNI paira sobre um carro, às vezes o carro desliga, nem sempre, às vezes o carro desliga, e às vezes quando o OVNI vai embora, o carro volta a funcionar sozinho. O quê? Basicamente, os tipos de carros que foram desligados eram carros com velas de ignição, então são carros movidos a gasolina, não a diesel. Certo? A hipótese, então, é e, um, que o OVNI está emitindo campos elétricos intensos e isso está ionizando o ar, o que está causando curto-circuito nas velas de ignição. Você causa curto-circuito nas velas de ignição e desliga motores a gasolina, mas motores a diesel não têm velas e não são afetados. Então, por que o carro às vezes volta a funcionar quando o OVNI vai embora? E isso foi a coisa mais inesperada para mim. Eu pensei, isso é muito estranho. E McCampbell escreveu um artigo em 1983 sobre carros voltando a funcionar. E o que acontece é que, quando você tem um campo elétrico alto, você também está causando um curto-circuito na tampa do distribuidor. Então, você está causando um curto-circuito nisso também. Então, você tem corrente fluindo para a bobina de ignição primária. Então, você tem um campo magnético ao redor da bobina de ignição primária. Agora, quando o OVNI vai embora, a tampa para de causar curto-circuito, a corrente para. O campo colapsa, mas isso induz um campo na bobina secundária, que então envia uma faísca para isso, para um dos pistões. E se esse pistão estiver pronto para disparar, se ele tiver uma mistura de ar e combustível pronta para disparar, ele vai disparar e isso vai ligar o carro. E acontece que você pode calcular com que frequência isso deve acontecer. E é aproximado, eu não lembro o número exato. Eu teria que procurar, mas não quero mexer aqui, já resolvi isso. Basicamente, isso deveria acontecer 10% do tempo. Uau. E o que se observa? Eis a surpresa interessante. Do banco de dados de carros sendo desligados de Mark Roediger, acho que havia algo em torno de 2.000 casos. 200 dessas pessoas relataram que os carros voltaram a funcionar 10% das vezes. E esses casos, essas pessoas falavam a verdade. Todas as 2.000 precisavam ser sinceras para que as estatísticas funcionassem, certo? Então elas eram confiáveis, pelo menos nesse aspecto da descrição do que aconteceu. O outro é um que me deixou mais interessado em todo o fenômeno de abdução, que quando comecei a estudar isso eu pensava, eu nem quero pensar nisso.
Isso me parece loucura. E foi assim, eu estava assistindo a uma palestra do John Mack, que era o psicólogo de Harvard, que estudou abduções alienígenas. E se envolveu nisso, tentando entender qual fenômeno psicológico levava essas pessoas a acreditarem que estavam sendo abduzidas por alienígenas. E a conclusão dele foi tipo, isso é porque elas estão sendo abduzidas por alienígenas, aparentemente. Então, essa foi a conclusão dele. Eu estava assistindo a um vídeo de uma palestra dele e ele falou sobre como, quando as pessoas são abduzidas por alienígenas cinzentos, 60% das pessoas relataram ao redor do mundo que receberam bebês para segurar antes de serem. Então, elas passavam por alguns exames médicos, algo era feito nelas, e então, antes de serem mandadas de volta para casa, recebiam bebês para segurar. E eu fiquei tipo, espera aí, por que alguém relataria isso? Isso é bizarro. Então, essa foi uma das coisas surpreendentes. Mas acontece que isso representa 60% dos casos, do Nepal ao Congo até Chicago. São casos antigos, então são coisas que você não esperaria. Quando estamos pensando no impossível, sabe? O que isso significa é que, como o Jeff descreve, não quer dizer que você tira tudo da mesa que não consegue explicar e diz: bem, eu posso explicar tudo e o resto não faz sentido. Manter todas as possibilidades em aberto significa que até as coisas que parecem impossíveis existem. E mesmo se você estiver olhando para relatos anedóticos, por que pessoas de culturas e narrativas culturais e dinâmicas sociais tão diferentes? Quero dizer, olha, e isso é uma das coisas sobre as quais podemos conversar, tipo, o que a mente humana é capaz de imaginar, certo? O que eu tenho em comum com alguém no Nepal, no Marrocos e na Colômbia, certo? Todos temos um cérebro humano capaz de criar qualquer coisa. Mas também sabemos que a cultura é incrivelmente influente na determinação de narrativas e folclores, certo? Por que haveria esse tipo de semelhança ao redor do mundo? Quero dizer, tem que haver alguma explicação. Eu não sei se são alienígenas, mas com certeza não é como se não houvesse nada. Você não pode garantir que alienígenas lhes dão bebês para segurar, mas pode ter certeza de que algo está acontecendo, tem algo interessante ali, certo? Algo está causando essas correlações. Eu meio que ouço o cético dizendo, bem, tenho certeza de que muitas coisas aconteceram, né? Mas não estamos falando sobre encontrar semelhanças do tipo, essas pessoas andavam em duas pernas e, portanto, alienígenas existem, né? Não estamos falando de relatos de algo que seja mundano ou banal. Estamos falando de coisas específicas que parecem continuar aparecendo em todo o mundo de maneiras que não conseguimos explicar. E não é suficiente, especialmente de uma perspectiva científica, dizer que deve ser besteira. Isso não é uma explicação. É algo que exige estudo e exige uma explicação. E acho que isso é realmente tudo o que se pode dizer sobre isso. Você tem um colega que estuda um material muito específico. Em que ele está focado e o que podemos aprender com isso? Matthew é um colega meu na Albany, absolutamente brilhante, um cara ótimo. He, um, ele desenvolveu uma nova técnica para estudar, para basicamente detectar os isótopos em um material. E é não destrutivo. Então ele basicamente irradia isso com nêutrons. Então, basicamente, quando você irradia o material com nêutrons, você está basicamente jogando nêutrons nos núcleos. Você está tornando o objeto, você está tornando esses núcleos radioativos, e então eles decaem. Então você observa eles decaírem e observa as taxas de decaimento, e aí você descobre qual elemento era aquele. E então você sabe no que ele se transformou. Você sabe o que ele era antes de torná-lo radioativo, e é isso que ele faz. Então é uma técnica brilhante e funciona. E então ele tem analisado material de supostos locais de queda e quedas de OVNIs. E isso, novamente, é um trabalho extremamente difícil, porque a comunidade com a qual estamos lidando já tem todo tipo de crença sobre o que isso é, antes mesmo de você analisar. E eu vou apenas citar Matthew aqui.
Um dia eu perguntei para ele como estava indo e o que ele tinha encontrado, e ele disse: "Eu já analisei mais terra do que eu jamais imaginei." Esse é um dos problemas que estamos encontrando aqui. A comunidade OVNI está animada com nosso envolvimento como cientistas, mas de certa forma estragamos tudo e tiramos a diversão. Pois percebemos que a maioria dessas coisas não é tão interessante. Então, a maioria desses materiais que ele analisou não é interessante e claramente não é alienígena. E, e eu acho que isso está causando algum conflito. Sabe, agora a comunidade está tipo, espera aí, vocês estão dizendo que isso não é o que pensávamos que era. Isso não é evidência, mas querem tanto que está quase se tornando uma. Acho que esse é um momento de acerto de contas para essa comunidade. Porque, sabe, o que temos que acreditar é que se existe uma verdade, deveríamos ser capazes de comunicar essa verdade entre crentes e não crentes. Essa é a essência da verdade. Ela não toma partido e não é parcial. A verdade é o mais importante, certo? Buscamos a verdade, então precisamos eliminar tudo que não for verdadeiro. Para alguns é difícil abrir mão disso, mas será necessário se quiser alcançar a verdade. Uma das coisas mais interessantes que muitos de nós já ouvimos como argumento de que existem OVNIs vindos de outros lugares é que eles são feitos de um material que não poderia ter sido produzido aqui neste planeta. Ele tem propriedades que nunca vimos antes. Ele é montado de uma forma, certo? Então, mesmo que algumas dessas coisas, digamos, sejam mais difíceis de decifrar, qual é a história do cabelo de anjo? Eu achava que já tinha ouvido de tudo. Cabelo de anjo é estranho. E acabou ficando ainda mais estranho quanto mais eu pesquisava sobre isso também. Houve casos em que OVNIs ficaram pairando e basicamente estavam emitindo ou expelindo algum tipo de material fibroso que depois flutuava até a Terra. E foi coletado por pessoas, às vezes coletado e guardado. E, na verdade, um dos maiores avistamentos aconteceu durante uma partida de futebol em Florença. 2 OVNIs sobrevoaram o campo e depois pairaram sobre o campo durante a partida de futebol. Havia 10.000 testemunhas. Foi um evento tão dramático, o jogo parou. Os jogadores estavam assistindo aos OVNIs. Foi tão dramático assim, e então cabelos de anjo começaram a cair dos OVNIs. E isso está em um artigo de jornal. E acho que no nosso artigo temos uma foto desse jornal mostrando uma garota segurando alguns cabelos de anjo. E um químico na época na Itália analisou aquele cabelo de anjo e descobriu que ele continha algo como borosilicato de sílica ou algo parecido com vidro, basicamente algum tipo de vidro. E sabe, mas o problema é que esse material não foi coletado com muito cuidado. Ele foi coletado por pessoas em um jogo de futebol e levado com elas até conseguirem levá-lo para casa. Por isso poderia estar sujo, e talvez fosse isso que analisavam. Então, uma química, Phyllis Buttinger tem estudado, sabe, evidências químicas em locais de pouso de OVNIs e coisas assim, e cabelo de anjo é uma das coisas que ela estudou. E isso é mais estranho porque ela descobriu que o cabelo de anjo é basicamente seda de lagarta. Ah. De novo, eu me rendo, eu não sei. Eu realmente gostaria de ter respostas mais significativas. Certo. Estou tentando pensar em várias explicações que talvez não envolvam OVNIs. Nenhuma delas faz muito sentido. Tipo, por que um governo adversário precisaria jogar seda de lagarta sobre uma partida de futebol em 1954 em Florença? Mas sabe, se eu deixar minha mente sonhar e imaginar, sabe, existe algum tipo de material orgânico que de alguma forma está relacionado a fenômenos aéreos não identificados. Tipo, eu posso dizer isso. Não está nada claro por que isso está acontecendo ou como isso está acontecendo e como o cabelo de anjo é emitido por esses objetos. No artigo há uma pintura feita por quem presenciou isso. Havia
Esses cilindros de cerca de um pé de comprimento voaram sobre a casa deles e eles tinham um lago na propriedade e esses cilindros estavam pairando sobre o lago e outros cilindros vinham de outros lugares e eles giravam e expeliam esse cabelo de anjo que eles coletaram e descobriram ser a mesma substância da seda de lagarta. Está relacionado a isso. É inacreditável. Acho que ninguém sabe o que pensar disso, né? Só voltando ao assunto do seu colega, aquele que você disse que era meio pessimista, ele está encontrando algo realmente incomum que ele não consegue explicar? Ele descobriu que tinha um material de um suposto local de queda e esse material ele não consegue tornar radioativo. Ele protege e absorve toda a radiação que ele consegue lançar sobre o material. E ele tinha esse material, colocou em uma caixa com uma fonte de plutônio por uma semana, tirou de lá e não foi afetado por isso. Então, é realmente estranho. Isso é interessante, porque se eu quisesse proteger contra a radiação, faria exatamente isso. É o que se esperaria. Então, uma nave espacial com esse tipo de proteção contra a radiação seria uma proteção incrível, seja lá qual for esse material. Na verdade, ele ainda está estudando isso. E nós não temos essa capacidade atualmente. Não, Seria muito útil se tivéssemos isso, porque poderíamos criar um revestimento que impediria que nosso próprio material nuclear causasse danos. seria ótimo ter uma blindagem contra a radiação como esse material. É interessante. É possível desmontá-lo e fazer engenharia reversa ou não temos essa capacidade? Você pode fazer isso e ele busca mais informações sobre isso. Ele está estudando agora e espera decompô-lo em algum momento para entender como ele funciona. Ele tem algumas hipóteses sobre o que ocorre. Quero dizer, de todas as coisas que estamos falando, isso parece para mim o mais interessante. Tipo cabelo de anjo, Eu fico tipo, isso é estranho. É simplesmente estranho, né? é simplesmente estranho, mas não é tão prático assim. Mas isso aqui, que fala sobre como uma nave pode se mover, fala sobre avanços que a gente precisa, porque a ideia seria que, se eles estão se movendo por aí sem serem detectados, então eles têm uma tecnologia mais sofisticada do que a nossa. E a gente se beneficiaria disso. Então, o que você acha disso, Ed? Vou fazer como a doutora Knut, não sei. A primeira coisa em que pensei quando ouvi falar desse cabelo de anjo foi no relato bíblico do maná do céu, que eles acham que pode ter sido algum tipo de alimento rico em carboidratos, eu acredito, um tipo de substância que vem de uma planta e que, em teoria, poderia te sustentar se você não tivesse muitos outros nutrientes. Então, a primeira coisa em que pensei foi, sabe, será que isso é algum tipo de subproduto? Será que isso é algum tipo de, sabe, eu não sei. A ideia não é necessariamente, sabe, se você quiser pensar no impossível, se quiser extrapolar totalmente, a ideia não é qual é o propósito deles soltarem seda de lagarta. É o que pode estar acontecendo dentro de uma nave cujo subproduto pode ser isso. Não é como se eu acreditasse que a forma como os alienígenas estão se comunicando conosco é jogando seda de lagarta em nós e esperando que a gente descubra o significado. Certo, certo. Então é um subproduto. É algo que está acontecendo na nave que pode ser o escapamento dela. Só estou dizendo que queremos, sabe sim, se ouvimos cascos, geralmente são cavalos. Então, se você vê um objeto voador não identificado e ele está jogando, sabe, seda de lagarta, sim, a explicação mais lógica é que eles querem que a gente receba isso e construa um castelo com isso. Eu não sei. Mas o que muitas vezes pode acontecer, sabe, obviamente não tão comum, mas ainda pode acontecer, é que estamos tentando interpretar a coisa errada, certo? Quero dizer, tenho certeza, doutora Knut, que você provavelmente passa por isso o tempo todo. Você foca em algo, mas pode não ser isso que acontece, como os arquivos Epstein e várias guerras no mundo. Afinal, do que estamos sendo distraídos? E se estamos falando de seres que vivem aqui ou que vêm de outras, sabe, galáxias ou sistemas estelares, se eles têm esse nível de sofisticação, de habilidade de viajar, de detectar, sabe, provavelmente não vão ser tão simplórios quanto nós somos. Esse é o meu palpite. Eu acho que há uma divisão aí. Existem algumas evidências que a gente não consegue entender direito. Existe o trabalho científico de comprovar e tentar criar uma explicação que é, sabe, analisar o material e tentar entender suas propriedades físicas, tentar entender a propulsão, o que então se soma às evidências
E então existe a teoria baseada em, você sabe, estar imerso o suficiente nessas informações para perguntar, tipo, o que isso significa, qual é o propósito. E essa é, claro, a parte mais difícil, porque não temos o bastante dos outros dois para dar conta disso. O que que eles estão fazendo, qual é a intenção deles e o que que eles estão fazendo. E eu acho que isso provavelmente também é o mais difícil, porque se eles não forem humanos, então eles podem estar pensando de forma muito diferente da gente, certo? Motivações muito diferentes. Isso faz a gente pensar um pouco sobre os textos espirituais que vimos como pistas, de certa forma. Tipo, por que que isso teria a ver com a questão nuclear? Por que que eles estariam aparecendo nessas áreas específicas? Por que seria que, se os russos estão movimentando material e fazendo exercícios militares, esse é o sinal para o qual eles estão sendo atraídos? O que há na Terra que eles acham tão interessante? Eles têm algum interesse próprio na evolução da Terra, nos materiais, na sobrevivência ou não do planeta de alguma forma? Eles são benevolentes ou estão, você sabe, colhendo algo? Tipo, essas são todas ideias grandes. Eu não sei se, sabe, a gente quer passar um tempo explorando um pouco como você pensa, sabe, não necessariamente com uma prova concreta de nada disso. A coisa mais comum que as pessoas dizem é que claramente eles, sabe, nós temos algumas evidências, eles estão aqui há muito tempo, avistamentos como esse remontam a séculos. E então, se eles estão aqui há muito tempo, o argumento geralmente é: bem, se eles quisessem nos conquistar e colonizar a Terra, já teriam feito isso. Bem, talvez sim, talvez não. Você realmente não sabe. A imagem que eu meio que montei, que parece descrever muito do que está acontecendo, é que eles podem ter descoberto a Terra há muito tempo e tem bases aqui onde basicamente estudam a biologia. Quero dizer, nós faríamos a mesma coisa, nós estudaríamos a biologia. Só em meados do século passado, até a Segunda Guerra Mundial, na verdade, que os humanos se tornaram poderosos o suficiente para realmente destruir o planeta. Sabe, com as armas nucleares, poderíamos destruir o planeta. Com a nossa poluição, estamos destruindo o planeta. Então, passamos a ser um problema. E se você pensar neles como tendo encontrado a Terra, sabe, a Terra, eles podem ter uma mentalidade. A Terra é o planeta deles, certo? E nós simplesmente vivemos aqui. Mas agora os humanos são um perigo para o planeta deles. E assim poderíamos acabar entrando em conflito em algum momento, se for esse o caso. Então pode não ser que eles quisessem colonizar a Terra. Eles já fizeram isso do jeito que quiseram. Eles fizeram isso há muito tempo. Mas poderíamos ser um problema agora. E eles podem estar nos observando muito de perto para ver o que estamos fazendo e tentar nos dissuadir de alguma forma ou algo assim. O Congresso havia notado que com declaração de que os OVNIs se tornaram mais agressivos com nossos pilotos em zonas de guerra nos últimos anos. Eles têm voado perto dos nossos aviões e coisas assim. Então, Luiz Elizondo também mencionou isso para mim, que em 2015 eles tinham avistamentos quase diários no Golfo Pérsico, onde eles faziam missões para a Síria, e nesse caso eles realmente tiveram que voar. Eles voavam para a Síria a partir do porta-aviões e OVNIs se aproximavam dos aviões, desviando no último instante. Eles interpretavam isso como manobras agressivas, o que muito possivelmente é o que está acontecendo. Então, esse é mais ou menos o quadro que eu consegui montar. Eles estão aqui há muito tempo, eles estudam a Terra e agora nós somos um problema até certo ponto. Reconhecemos que somos um problema até certo ponto. Quando ocorreu esse aumento na interação deles com os pilotos? Esses casos foram em 2015. É fascinante pensar que este é o planeta deles, onde eles estão. Nós conversamos sobre a possibilidade de que eles estejam aqui. Eles estão tentando evitar uma detecção mais ampla. Onde eles realmente estariam? Bem, os oceanos são muito pouco explorados. São ótimos lugares para se esconder, na verdade, ótimos lugares para viver. Então, eu diria que provavelmente em algum lugar do oceano. E 2/3 dos avistamentos de OVNIs estão relacionados à água. Então, especialmente com OVNIs entrando na água, saindo da água, eles podem muito bem viver na água. Quero dizer, um oceano é um ótimo lugar para viver.
Mamíferos fazem isso sempre, mas aqui tratamos de alienígenas. Certo. Vivemos em uma superfície onde lidamos com uma atmosfera que pode variar muito entre os planetas. Então você vai para Vênus, que fica bem na borda da zona habitável, e a atmosfera chega a 400 graus Celsius em um dia normal, certo? E então você vai para Marte, que fica mais distante, na outra extremidade da zona habitável, e lá você está lidando com algo em torno de menos 70 graus Celsius. Então você tem literalmente uma diferença de 1000 graus nas temperaturas atmosféricas com as quais teria que lidar ao ir de um planeta para outro. Se você for a um oceano de água líquida, verá que a água e os oceanos são muito comuns. Você vai para um planeta com água líquida que só permanece assim entre 32 e 212 graus Fahrenheit. Então você tem uma faixa de temperatura mais limitada. E você teria que se preocupar com a pressão da água, mas você pode realmente descer até uma profundidade onde as pressões são suportáveis e você está protegido da radiação, você está protegido das erupções solares, dos raios cósmicos, você está protegido dos impactos de meteoritos até certo ponto. Eles estão vivendo em embarcações lá embaixo? Eles conseguem respirar? Acho que temos dificuldade em imaginar coisas que não são baseadas em carbono, né? Ou seja, sabe, eu não sei. Posso inventar várias coisas. Tipo, existe alguma detecção onde eles podem ser colapsados em moléculas de água? Eu não sei. Eu não sei o que isso significa. Já foi observado que as naves entram e saem da água, sendo alguns dos avistamentos mais antigos registrados nos diários de bordo dos navios. Richard Dolan, em seu livro mais recente, tem listas de avistamentos como esse que remontam facilmente a 200 anos atrás. Então, será que eles vivem em suas naves debaixo d'água? O que seria fácil de fazer? Ou será que existem cidades lá embaixo? Eles são originários daqui? Ou seja, evoluíram debaixo d'água e são apenas outra espécie inteligente do planeta que tem se mantido distante de nós? Isso também é possível. Você pode falar um pouco sobre qual papel você acha que o governo desempenha nas informações que temos permissão de acessar, nas informações que deveríamos ter, e falar um pouco sobre essa era de revelação? E um pouco do reconhecimento de que existem pesquisas e, em muitos casos, evidências convincentes que foram mantidas em segredo do público. Nossos governos têm se interessado por essas coisas desde a década de 1940. Os avistamentos escandinavos remontam, você sabe, aqueles que chamaram a atenção deles, na verdade, remontam à década de 1930, mas o acidente de Roswell ocorreu em 1947, junto com outro acidente 2 semanas depois, a cerca de 160 quilômetros dali. Então você tem, e na verdade há um aumento nos avistamentos ali, que sobe de uma média de 7 avistamentos por dia nos Estados Unidos, e durante aquela semana salta para cerca de 250 avistamentos por dia em todo o país. Agora, isso é por causa de Kenneth Arnold ter visto isso e ter saído no jornal? Muito possivelmente. Mas alguns desses avistamentos são muito convincentes, com pousos e centenas de pessoas testemunhando. Então é interessante. Algo interessante estava acontecendo. E se isso apenas chamou nossa atenção ou se realmente houve um aumento da atividade, eu não acho que você saberia. Você precisaria de mais informações para estudar isso, mas parece que foi nessa época que o governo começou a se interessar pelo assunto. E tem que haver algumas pessoas que sabem que essas coisas são naves não humanas há muito tempo. Hermann Oberth, que é um pioneiro da tecnologia de foguetes, foi o mentor de Wernher von Braun. Ele deu uma palestra, acho que em 1954, sobre OVNIs. E na palestra dele, ele menciona que tinha visto mais de 50 casos de dados de radar, mostrando que essas coisas estavam viajando a velocidades de... Ele mencionou uma velocidade de 19 quilômetros por segundo, que é cerca de 40 mil milhas por hora, o que está próximo das velocidades que estimamos. Eu estimei isso no artigo que escrevi sobre o OVNI Tic Tac, no caso Nimitz.
Então, 40 mil milhas por hora para estar em órbita, você precisa estar, quero dizer, a estação espacial está a cerca de 17 mil milhas por hora. E eu acho que no caminho para a Lua, acho que a velocidade máxima que a nossa Artemis atingiu foi algo em torno de 25 mil milhas por hora nessa faixa. Os OVNIs são mais rápidos que a Artemis, certo? Os OVNIs já foram medidos atingindo velocidades similares à sonda New Horizons, enviada a Plutão, que chega a cerca de 40 mil milhas por hora. Isso é conhecido desde a década de 1950. Então, Hermann Oberth, que foi mentor de Wernher von Braun e trabalhou no nosso programa de foguetes, já sabia disso nos anos 1950, e ele não poderia ter sido a única pessoa com acesso a esses dados. Então, alguém já sabe disso há muito tempo. E eles encobriram isso por algum motivo. E provavelmente há muitos motivos neste momento para encobrir isso. Preocupação com a possibilidade de chocar o público, porque o público em 1947 não estaria preparado para uma ideia como essa. E você acabou de sair da Segunda Guerra Mundial e agora temos outro problema ainda maior, certo? Existem alienígenas que são mais avançados do que qualquer um de nós. Sim, os americanos não estariam prontos para isso. Sim, a questão é: os americanos estão prontos agora? Não acredito que alguém esteja realmente preparado para isso. Acho que isso vai causar impacto de formas variadas e imprevisíveis, semelhante à Covid. Vai atingir várias instituições de maneiras imprevisíveis e vai acabar quebrando muitas coisas. E eu acho que vai ser bastante disruptivo. Bem, não há uma força unificadora. Não há uma maneira de entendermos como interagir. Nós não conhecemos os motivos. O vírus, pelo menos, você entende que seu objetivo é se replicar e se expandir. Sim, isso é um problema, mas a questão é, o que eles vão descobrir? Não sabemos tudo o que já se sabe. E pelo que eu imagino, conversando com pessoas de dentro, sabe, que conseguem compartilhar certas coisas, eu não acho que a gente saiba tanto assim. Acho que eles não vão conseguir responder muitas das mesmas perguntas que você fez, e isso realmente não se sabe. Perguntei ao Lou Elizondo certa vez, durante uma reunião de cientistas com pessoas do governo. E uma das perguntas foi quantas naves não humanas estão operando na Terra em um determinado momento. É um número aproximado, certo? São 10, 100, 1000, 10 mil? Não pôde responder a isso. Acho que eles não sabem nem as respostas mais simples, aquelas que você gostaria de saber. E eu acho que isso vai ser um problema com a divulgação, porque vai levantar tantas perguntas que ninguém tem resposta. E é por isso que os cientistas deveriam ter estado envolvidos nisso desde o começo. Tem havido muita conversa sobre o 13 Atlas, nós conversamos com a Viloeb. Qual é a sua perspectiva sobre a peculiaridade desse objeto em particular? Nós deveríamos estar estudando essas coisas como loucos. Este é um objeto interestelar. Vamos coletar o máximo de dados sobre ele. Porém, os astrônomos apenas dizem que é um cometa. Você não sabe se é um cometa. E como é esse cometa? E claramente ele é diferente. Há muitas diferenças e é algo estranho, ele está absolutamente certo sobre isso. Há várias anomalias e devemos acompanhar isso o mais de perto possível. Devem ser estudadas com cuidado. Uma das principais anomalias é que ele tem apenas 4% de vapor d'água em seu retorno ao redor do Sol, o que é muito pouco. Exatamente. Não é um cometa. Claramente não é um cometa. Cometas são grandes bolas de neve sujas. Deveria haver níquel e ferro. Houve um processo em algum momento que foi capaz de separar o níquel do ferro, o que é difícil de fazer. Então, por que isso acontece? Sim, essas são todas perguntas que precisam ser respondidas. Concordo totalmente com ele. Sim, aqui diz que contém níquel, mas não ferro, o que é profundamente estranho porque ferro e níquel ocorrem juntos na natureza, o que para muitas pessoas, que não sabem disso, são elementos adjacentes na tabela periódica e separá-los exige um processo muito difícil. Então você está pensando isso aconteceu naturalmente? É difícil imaginar isso acontecendo naturalmente. Então agora você acaba chegando ao mesmo ponto que ele e pensa, sabe, talvez não seja um objeto natural. Se não é um objeto natural, tem influência externa. Você pensa, não vamos tirar conclusões precipitadas, mas o que é isso?
Outra coisa que é peculiar para quem não está acompanhando é que ele tem tanto uma cauda quanto uma anticauda ao mesmo tempo. O que isso significa? Então, cometas normalmente têm caudas. Esse é o material sendo soprado pelos ventos solares. E, na verdade, existem duas caudas. Existe uma cauda iônica relacionada às partículas carregadas indo para um lado e as partículas não carregadas indo para outro lado. Então, mas isso é o que geralmente chamamos de cauda. Agora, uma anticauda vai à frente do objeto, o que os cometas não têm. Então, por que que existe uma anticauda? Não é óbvio porque você teria isso. A gente vê algum outro objeto que tenha anticauda? Tipo, de onde vem o nosso entendimento sobre uma anticauda? Nunca ouvi falar de objetos com anticaudas, acho que não existem outros. Eu acho que tem muita gente que pensa, essas três coisas são peculiares, e mesmo assim, as pessoas que são as melhores e mais capazes de tentar entender essas peculiaridades parecem não ter interesse em explorá-las. Pode muito bem ser que seja algo que estamos vendo pela primeira vez. Isso não significa que, quero dizer, por definição, a palavra alienígena significa outro, certo? É algo que é estrangeiro. Também não concluo que seja uma nave alienígena, mas é um objeto interessante e claramente diferente do que temos no nosso sistema solar. Por isso devemos estudá-lo. Eu gostaria de saber se você pode falar um pouco sobre como você aborda coisas como conversas sobre visão remota, conversas sobre telepatia, certo? Nós duas somos fãs e, como você sabe, sou bem cética quanto a várias conclusões que muita gente tira das fitas de telepatia. Qual é a sua perspectiva sobre como, de modo geral, precisamos ter conversas sobre coisas como visão remota ou telepatia? Essas são questões que não foram estudadas a fundo. Elas foram estudadas até certo ponto. E os dados, às vezes, são interessantes, certo? Mas não são aceitos pela comunidade científica em geral. E isso é descartado pela comunidade científica em geral, porque não se encaixa na visão de mundo deles, o que eu acho que é um problema, porque há muitas coisas que não entendemos. E deveríamos estar estudando essas coisas. Agora, isso não significa que todo cientista precisa estudá-las. Significa que alguém deveria estar estudando isso e essa pessoa deveria ser deixada em paz, não ser ridicularizada e ter permissão para estudar isso. Acho que é isso que quero dizer com isso. Quero dizer, pegue algo que não seja tão diferente, especialmente ao considerar a telepatia com crianças autistas não verbais. Savantismo. O savantismo é estranho, é bem documentado, bem compreendido e é estranho. E já ouvi pessoas dizerem, os cientistas mais malucos dizem as coisas mais malucas sobre eles. Já ouvi isso de muitas pessoas que não são da biologia. Pode existir um gene para tocar piano. Eu fico pensando, como diabos pode existir um gene para isso? Quando isso evoluiu na savana africana, como as pessoas adoram dizer, né? Quem evoluiu um gene para tocar piano? Ninguém. Isso não aconteceu. Então agora você tem que explicar isso. Ou você tem alguns outros casos estranhos? Havia um garoto de 20 anos da Austrália, eu acredito. Ele tinha feito um curso básico, sabe? Um curso de primeiro ano em chinês. Em certo momento, ele sofre um acidente de carro, entra em coma, sai do coma sem conseguir falar inglês, só consegue falar chinês. E ele fala chinês melhor do que alguém com só um ano de curso. Então, de onde isso vem? Sabe como você explica isso? Isso é difícil, essas coisas são difíceis. Acho que elas precisam ser estudadas, é o que penso. Estude, tente. Visão remota, eu mesmo tentei isso. Isso é interessante porque há momentos em que funciona. Como sei que funciona? Só acredito vendo. Se você faz isso e vê na sua mente e depois vê a imagem que era para ver e é a mesma coisa, então eu sei que funciona às vezes. Não funciona o tempo todo. E na verdade foi muito interessante porque eu tinha esse aplicativo no meu celular. Eu estava usando o aplicativo de visão remota. E quando eu estava só brincando com ele, só para começar, pensei: bom, vamos ver se isso funciona. Eu só vou tentar, certo? Por que não? E eu consegui acertar em 2/3 das vezes, quando deveria ser 50%, tipo cara ou coroa. É 66,2%. Isso é mais do que 50.
É mais do que 50, mas não é realmente tão significativo, certo? Mas eu estava fazendo isso de forma bem consistente. E eu pensei, de novo, pensei no meu colega Matthew. Eu pensei, ok, eu preciso aumentar as estatísticas para então poder provar para o Matthew, aí eu posso mostrar para o Matthew e ele vai acreditar em mim, certo? Porque houve momentos em que eu sabia que estava vendo o que eu deveria estar vendo. Eu sabia que funcionava porque testei, mas não conseguia provar para ele, por isso queria melhorar as estatísticas. Assim que tive motivação para aumentar as estatísticas, minha habilidade caiu, quero dizer, despencou. Eu passei de acertar 2 em cada 3 para acertar 3 em 14. Estatística, mas estatisticamente significativa no sentido errado. E eu pensei, isso é uma evidência melhor de que é um fenômeno real, porque quando eu tento fazer, eu fracasso. E então eu pensei, isso torna realmente difícil de estudar, porque se você tem alguém tentando fazer isso, vai ter mais fracassos. Então, como você estuda algo assim? Eu não tenho uma boa resposta para isso. Pode explicar por que, quando algo segue numa direção estatisticamente significativa, mas oposta ao que você deseja mesmo se esforçando, isso prova a existência de um fenômeno? O que pode estar ocorrendo? Tenho minhas teorias, mas pode comentar. Do ponto de vista da neurociência, eu não sei o que está acontecendo. Bem, eu realmente não sei o que está acontecendo do ponto de vista da física. Eu não sei como isso é possível. E, na verdade, eu duvido que eu esteja praticando visão remota de um arquivo JPEG, um arquivo codificado em JPEG em um computador. Eu não acho que seja isso que está acontecendo. Eu acho que, na verdade, é mais como ver meu celular no futuro. O aplicativo funciona assim: você recebe uma tela em branco e um número de arquivo, que corresponde a uma foto que você deve tentar ver por visão remota. Então, depois que você desenhou uma imagem ou fez anotações, ou seja lá o que você estiver fazendo para te ajudar a lembrar do que está vendo, ele então apresenta duas fotografias. Uma é o alvo e a outra não é. Então, você tem 50% de chance de adivinhar qual é qual. E, na verdade, o aplicativo tem um controle deslizante, então você pode dizer, tenho quase certeza que era esse, ou pode mudar o quanto você tem certeza. Então, no fundo, na essência, existe uma chance de 50% de acertar. Acertar 2 em 3 é claramente melhor que 50%. Mas errar, acertar apenas 3 em 14 vezes, está muito abaixo do que você esperaria apenas chutando. Então, Você acabou de apresentar a possibilidade de que, de alguma forma, você está acessando uma imagem do futuro. Isso é impressionante, não é? Tipo, essa é uma ideia muito poderosa. E o motivo pelo qual, sabe, alguém poderia explicar que quando você se esforça mais, você se sai pior, é esse. Seja lá o que estiver envolvido, de todas as pessoas diferentes com quem conversamos, o que parece estar envolvido nesse aspecto de percepção extrasensorial ou de enxergar de uma forma, certo? Que vai além da maneira como vemos com nossos olhos, certo? A ideia é que existe algum tipo de estado passivo, algum estado de entrega, algum estado meditativo, certo? Muitas pessoas usam esses estados para acessar essas informações. Que quando não estamos trabalhando ativamente, de forma cognitiva, nisso existe um estado em que a gente entra, que nos torna mais receptivas a informações que existem nesse tipo de plano energético. sim, e não é uma teoria ruim. E acho que estou vendo isso no futuro, porque houve momentos em que realmente desenhei as duas imagens na ordem correta, o alvo e o não alvo. Já fiz isso várias vezes. E, na verdade, fiz um experimento com minha filha. Nós dois fizemos ao mesmo tempo. Eu desenhei o alvo e ela desenhou o não alvo. Eu preciso tentar isso. Eu preciso experimentar isso. Nós definitivamente devemos tentar isso, mas também podemos explorar essa ideia de enxergar o futuro. Nesse cenário, o futuro existe. E você só está dando um salto mental para frente. Eu não faço ideia de como isso funcionaria. Quero dizer, eu não sei, como físico, isso é uma coisa difícil de realmente afirmar, certo? Quero dizer, essa é a única forma de explicar o que eu via e desenhava na minha mente enquanto fazia isso, certo? Eu vi o que foi apresentado no telefone na ordem correta, então acho que é mais fácil para mim acreditar que, de alguma forma, estou vendo meu telefone no futuro, vendo a imagem no futuro. Então é mais fácil para mim acreditar nisso do que acreditar na outra coisa. Eu tenho algum conhecimento dos estados das variáveis em um programa de computador que vai me apresentar essas imagens.
claro? É tipo que o que é menos inacreditável? O que é menos inacreditável? E ver o futuro, para mim, parece um pouco menos inacreditável, mas talvez não seja. Eu não sei. É isso. Acho que tem uma complicação interessante aqui, que é o fato de estar sendo apresentado por um computador diferente, sabe, dos exemplos de visão remota que a gente ouviu, onde houve psíquicos e intuitivos militares usando isso para resolver crimes ou coletar informações. Isso foi antes da era dos computadores, e o que eles faziam era tentar acessar o campo ou a consciência de um indivíduo ou de uma organização para obter dados. Pensar que o computador vai enviar algo e quais são os estados variáveis desse código digital parece algo mais difícil se imaginarmos que a consciência existe em múltiplos planos. A consciência do computador parece mais difícil de decifrar. Sim, teria dificuldade em imaginar como isso funcionará. Como eu estaria vendo isso? Como consigo obter informações sobre os estados das variáveis dentro de um computador? Essas são quantidades de carga em transistores de um computador com bilhões deles. Realmente seria estranho. Não, a explicação mais lógica, já que estamos falando com uma professora de física, é que o tempo não é linear e existem maneiras de acessar o tempo no futuro e trazer essa informação de volta para o presente. Essa é a explicação mais lógica. O que é difícil, porque eu não sei como isso funcionaria, mas ainda assim parece mais fácil. É. Por que você acredita? O que aconteceu na sua vida que faz você acreditar que existe algo além da realidade concreta da nossa existência, na qual somos programados para investir? Como Jeff Kripal chamaria, eu tive uma virada. Minha visão mudou em certo momento quando tivemos uma experiência onde isso simplesmente quebrou tudo. Ah. Eu estava indo dormir muito tarde. Meu filho Henry tinha quase 2 anos de idade. Ele já conseguia andar e falar um pouco, certo? Removemos a lateral do berço e abaixamos para ele entrar e sair. Por isso instalamos um portão na porta para evitar que saísse à noite e se machucasse. Colocamos um portão na porta. Às vezes ele parava perto do portão, mas tinha 2 anos, então ficava assim, né? Olhando através do portãozinho, certa noite fui dormir tarde. Vou fazer todas as ressalvas. Saía de um cômodo iluminado para um corredor escuro. E eram 2 da manhã. Eu estava meio dormindo, eu estava cansado, e eu estava muito cansado, e eu estava vindo pelo corredor. E eu vejo o que achei que era o Henry parado no portãozinho. E conforme me aproximo, percebo que não é um menino de 2 anos, é um menino de 5 anos. O garoto está, você sabe, com o peito e os ombros acima do portãozinho. Você tem outra criança em casa? Não, só um. Na época era só meu filho, Henry. Então é só ele. Era para ele estar na cama. No quarto dele está esse menino, um garoto de 5 anos. Eu fico confuso e preocupado. E eu chego perto dele. Eu digo, Henry, é você? O que você está fazendo, Henry? E o garoto não estava olhando para mim, estava meio que olhando para o lado. E eu fiquei do outro lado do corredor dele. Quero dizer, qual a largura de um corredor? É tipo 1,20 m, né? Então eu estou literalmente a 1,20 m desse garoto. E claramente não é meu filho. É um menino de 5 anos. Ele tem cabelo preto. Ele está usando uma camisa branca de manga comprida. Ele está olhando para a esquerda, e eu falei, Henry, e nessa hora eu já estava assustado porque eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu cruzei os braços numa posição defensiva e me encostei na parede. Eu falei, Henry, é você? Você está bem? E o menino olhou para mim com os olhos arregalados. Ele parecia assustado. O menino estava assustado e ele olhou para mim. E acho que isso me deixou ainda mais assustado. Ele olhou para mim, estava assustado e não disse nada, mas ele fez um movimento mais estranho. Ele fez isso. Ele estava segurando o portão e muito devagar soltou o portão. Acho que revendo, ele tentava evitar um movimento brusco. E então ele simplesmente recua para as sombras com as mãos assim, certo? E ele recua para as sombras. E eu fico tipo, tudo bem. Aí o instinto de pai entra em ação. O pai entra em ação. Tem um estranho no quarto do meu filho. O jogo muda completamente, né? E eu fiquei tipo, quem é essa criança? E eu saio correndo para a porta, literalmente pulo o portão, pronto para agarrar uma criança de 5 anos e não tem ninguém lá.
Não tem ninguém lá. Eu olho ao redor do quarto. Eu vou ver o Henry. O Henry está dormindo na cama. Ele está bem coberto. Eu olho em todo lugar. Eu olho debaixo da cama. Eu olho nas gavetas da cômoda. Eu olho dentro do armário. Não tem ninguém nesse quarto. E aí eu penso, olha, Kevin, são 2 da manhã, você precisa ir para a cama, você está meio dormindo, você está alucinando, só vai dormir, está tudo bem. Então eu verifico o Henry de novo. Ele está bem. Eu saio do quarto e vou para o banheiro ao lado. O banheiro fica ao lado. Eu já teria incendiado a casa com todo mundo dentro. Eu teria dito: essa encarnação da nossa existência acabou. Eu só me convenci de que tinha alucinado, certo? Eu só estou sonhando acordado, só isso. Então eu vou para o banheiro ao lado e estou escovando os dentes. E de repente eu ouço o Henry começar a gritar: Mamãe, papai, socorro, socorro! E eu saio correndo do banheiro, pulo o portão de novo pela segunda vez. Henry, o que houve? Ele está sentado na cama, muito chateado e chorando. Pergunto o que foi e ele responde: Papai, tem alguém no meu quarto. Não. Fiquei preocupado no início e disse: Não, não tem ninguém no quarto, você conferiu. Você alucinou. E eu disse para Henry, Henry, não tem ninguém no quarto. Fui eu. Eu estive aqui há poucos minutos e fui ver você. Era eu. E ele disse: Não, papai, não era você. Era um menino. Tem um menino no meu quarto. Não, Kevin. Eu falei: Ah, não, você não pode dizer isso. Isso não é legal. Isso não é nada legal. Sim, tem um garoto no meu quarto e eu fico com medo sem saber o que está acontecendo. Ainda estou com medo e nem foi comigo. Perguntei se ele te machucou. Não, não machucou. Então por que está chateado? Ele não sabia. Tem um garoto no meu quarto. Perguntei o que ele fazia. E ele disse, em pé. E eu perguntei, onde ele estava parado? Perto da porta. E eu fiquei tipo, caramba, foi exatamente onde eu vi ele também. Eu também vi um garoto parado ali há apenas 3 minutos. Então eu falei, tudo bem, você quer que eu durma aqui com você hoje à noite? Ele disse, sim, por favor. Então eu fui até o corredor pegar um colchão inflável, porque a gente tinha um colchão inflável caso ele precisasse que alguém dormisse lá com ele. Trouxe o colchão inflável e deixei ao lado da cama dele. Deitei no colchão e fazia carinho nas costas dele enquanto ele ficava sonolento. De repente, ele franzia a testa e disse, aí está ele, papai, ele está bem atrás de você. E eu me viro e não tem ninguém lá. Viro-me novamente e digo, Henry, não vejo ninguém. E ele diz, Danny, eu não sei. Era como se antes ele estivesse lá e depois não estivesse mais. E eu fiquei tipo, é isso, vamos embora. Pra mim já deu. Você ainda mora nessa casa? Não, não moro mais. Graças a Deus. Levei-o para nosso quarto, coloquei-o na cama. Minha esposa acordou e perguntou, por que você está aqui com o Henrique? E eu disse, ele vai dormir aqui com a gente hoje à noite e não quero falar sobre isso até de manhã. Foi só isso. E ele acordou antes da gente. Então ela perguntou para ele o que aconteceu e ele contou para ela. E então eu acordei, aí ela me perguntou sobre isso e eu contei o que aconteceu. Ela se divorciou de você e incendiou a casa. Não, foi ela quem fez isso. Mas o que foi o que ela disse? Acabamos nos mudando, quero dizer, ela ficou meio assustada com isso. Ela tinha 2 pessoas contando a mesma história para ela. E foi isso, e o que me abalou foi o fato de que ele viu a mesma coisa. E agora, o que você faz? E eu fiz. Contei a alguns colegas do departamento de física porque estava abalado. Não quero atenção por isso. Com certeza não é isso. Eu estava preocupado porque, na minha cabeça, agora uma pessoa pode simplesmente aparecer no quarto do meu filho a qualquer momento. Como você lida com isso? Como saber se ele está seguro o tempo todo? Isso me preocupava muito. Passei cerca de 2 anos sem dormir direito, ficava acordado a noite inteira checando como ele estava e só depois conseguia dormir. Eu dava aulas à tarde e simplesmente dormia de manhã e ia para as minhas aulas. Você viu a criança novamente? Não, E seu filho nunca o viu? não. Seu filho cresceu e ficou parecido com ele? Quero dizer, nem consigo perguntar isso sem chorar. Era seu filho no futuro? Ele não parecia exatamente com aquele garoto, não. Eu não sei quem era aquele garoto. E eu, às vezes, me preocupo com isso. Eu fico pensando, será que era uma pessoa? Como era e como é a vida dele? O que aconteceu com ele? Ele estava claramente assustado. A roupa da criança que você viu era uma roupa moderna? Parecia ser dessa época? Não parecia moderna, parecia diferente, mas também não acho que era necessariamente antiga. Era apenas diferente. Você se sente confortável em dizer, sou física e vi um fantasma?
Não digo isso porque não sei o que é um fantasma, então não posso afirmar que era um, só posso contar o que aconteceu. Eu me sinto à vontade para contar às pessoas o que aconteceu, porque aconteceu e eu tive que lidar com isso. Essa é uma nuance realmente importante. Você sabe, o que você sabe é que algo aconteceu. Você não sabe como explicar isso. Certo, mas e nós poderíamos ter, se seu filho não tivesse relatado o que relatou, poderíamos muito facilmente dizer que você teve, digamos, um primeiro episódio de uma experiência alucinatória, tipo sonambulismo. Já tinha me convencido disso quando fui ao banheiro. Pensei, estou claramente alucinando, só vá dormir. Certo. E mesmo que isso nunca tenha acontecido com você, poderia ter sido um início tardio na vida adulta, sabe? De um padrão que vemos muito raramente, certo? Então, essas são todas as coisas tipo impossível, impossível, impossível. Mas o fato é que agora você teve uma experiência humana que ninguém pode dizer que não aconteceu, porque você ouviu seu filho relatar que você a vivenciou. Pode ser que alguns dos detalhes tenham mudado? Sim, mas estamos abrindo uma porta, certo, para esse tipo de possibilidade. Anotei no meu diário sobre isso imediatamente porque não queria que mudasse, mas sim, foi perturbador. Quero dizer, é algo perturbador ter que se preocupar com isso. E você sabe, faça a piada, quem você vai chamar? Sério, não há ninguém com quem você possa conversar sobre isso, e não há ninguém que você possa ajudar. Então, é uma sensação de muita impotência, algo realmente preocupante. Isso me fez ter muita empatia por pessoas que passaram por experiências assim, ou dizem ter passado por experiências assim, tanto no que você pode chamar de fantasmas, quanto até mesmo no caso de abdução alienígena. Eu tenho muita empatia por essas pessoas porque não há ninguém que possa te ajudar. E isso é preocupante. Como isso mudou sua visão sobre explorar fenômenos fora do reino físico? Bem, isso abalou minha visão de mundo. Falei com alguns amigos físicos, colegas do departamento e contei o que aconteceu na noite passada. O que eu faço? O que eu faço? O que você acha? O que você acha que aconteceu? O que você acha que é isso? E nenhum deles tinha respostas para isso. E eu acho que isso destacou para mim que eu não sei tanto sobre o mundo físico quanto eu achava que sabia. É difícil admitir isso. Quero dizer, já sou físico há 30 anos e eu imaginava que até então, achava que entendia como as coisas funcionavam até aquilo acontecer. Então percebi, claramente, não sei nada. Então, quando me mudei para casa pela primeira vez, alugamos o andar de cima da casa e tínhamos acesso ao sótão. No primeiro dia de mudança, colocávamos caixas no sótão. Lembro que, ao entrar lá, senti um arrepio e pensei: tem um menino de 5 anos aqui. Esse pensamento surgiu de repente. E eu pensei, Kevin, não faz isso com você mesmo. Você vai se assustar à toa. Que besteira. Eu me repreendi. E eu odiava subir no sótão porque sempre sentia que estava sendo observado. E eu não gostava do sótão. Então, se minha esposa queria que eu pegasse algo de uma caixa no sótão, eu não colocava a caixa de volta lá. Eu simplesmente deixava ela na escada. E depois de uns 9 meses, as escadas estavam cheias de caixas. E um dia ela descobriu isso. Ela viu as caixas e eu não queria admitir que tinha medo do sótão. Então ela perguntou: por que todas essas caixas estão aqui? E eu menti. Eu disse para ela que tinha visto um morcego no sótão. E aí, tá bom, não entra no sótão. E eu, isso, não vou entrar no sótão. Perfeito. Uau, é. Então eu tinha uma sensação estranha sobre o sótão, mas essa é a única relação, sabe? O menino de 5 anos no sótão, ele tinha relação com o menino de 5 anos que eu vi lá. Foi por isso que eu alucinei com ele, mas eu não alucinei com ele. Então é difícil de entender. E alguém sugeriu, bom, talvez seja uma alucinação compartilhada. Eu pensei, mas isso também não existe. Isso é um outro fenômeno totalmente diferente no qual também não acreditamos. Então é complicado. Eu não sei. Então eu perguntei para o dono da casa, porque eu sabia que ele tinha morado lá em cima por um tempo, e finalmente, 10 anos depois, eu mandei um e-mail para ele e perguntei: você já tivemos experiências estranhas naquela casa? Algo estranho aconteceu com você também? E ele disse que uma vez estava pintando a casa entre um inquilino e outro. E, sabe, o lugar estava todo vazio. Então ele estava apenas pintando. E chegou a hora de ir embora e trancar o lugar. Mas ele não conseguia encontrar as chaves dele.
e ele procurou pela casa toda, né? As chaves não estavam na casa e ele teria deixado elas no balcão da cozinha, mas não estavam lá. Então ele procurou, procurou e procurou, mas não conseguiu encontrar. Por fim, ele contou que teve um pensamento estranho e decidiu verificar o sótão. Ele não tinha ido ao sótão, mas decidiu verificar. Subiu, abriu a porta e as chaves estavam ali, em cima de uma caixa, em frente à porta. E ele disse que isso aconteceu 2 vezes. Foi isso que ele me contou. O que você acha disso agora? Nick, você já teve um tempo para refletir sobre isso. Eu não sei há quanto tempo isso aconteceu, mas isso foi há pelo menos quantos anos? Bem, ele tinha 2 anos, agora ele tem 18, então faz 16 anos. Então são 16 anos. Você explorou muito do desconhecido. Acho que o debate cultural sobre o extrasensorial mudou. O que você aprendeu com essa experiência? O que acha que de fato ocorreu? Eu não sei o que aconteceu. E quando eu penso sobre isso, acho que me preocupo mais com o garoto do que com qualquer outra coisa, porque se ele era uma pessoa real, de alguma forma, em qualquer sentido, ou uma consciência real, então eu me preocupo com ele. Quero dizer, ele estava claramente assustado. Talvez ele tenha ficado assustado com um homem adulto no quarto dele. Exato, digo, ele podia ter aparecido. Quero dizer, e se ele estiver até sonhando, tendo um sonho lúcido e aparece em um quarto estranho, e aí esse homem se aproxima e chama ele de Henry, e então, sabe, parte para cima dele? Quero dizer, para o garoto, isso poderia ter sido aterrorizante. E eu me preocupo, acho que me preocupo mais com isso agora do que com alguém desaparecendo na casa. Agora meu filho tem 18 anos e não é mais um bebê de 2 anos, então isso também mudou. Ele consegue ver e lidar com seus fantasmas. Não, mas acho interessante o quanto do conteúdo emocional permanece desse tipo de experiência. Porque o fato é que essas experiências não existem apenas em um plano físico, elas existem também em algum plano energético e emocional. Alguma marca foi deixada em você por essa experiência. E eu acho que é por isso que sou mais compreensivo com pessoas que passaram por experiências assim. Eu as escuto e, sabe, eu sempre acredito nelas? Não, não, nem sempre. Às vezes é difícil de acreditar, mas quem sou eu para julgar? Algo estranho já aconteceu comigo, então talvez tenha acontecido com eles também. Eu acho que um pouco mais de aceitação. Todos nós precisamos de um pouco mais de aceitação, eu acho. Podemos aprender alguma coisa. Bem dito. Dr. Kevin Canu, muito obrigada por estar aqui, por compartilhar de forma tão aberta. Isso foi realmente, realmente divertido. E nós realmente agradecemos muito de verdade pelo seu tempo hoje. Muito obrigado por me receberem, gostei muito. O que acontecia com ele naquela casa é um paralelo ao que poderia ocorrer aqui na Terra. Os humanos se mudaram para uma casa que já estava ocupada e os verdadeiros moradores estão escondidos nas sombras, aparecendo de vez em quando, ficando irritados com os novos ocupantes que estão meio que destruindo o lugar, fazendo muito barulho, e de vez em quando eles precisam de um sacode. E foi basicamente isso que aconteceu com ele e a casa dele. Aquele garoto já morava lá. Quer dizer, Eles não tinham direito de se mudar para lá. Precisavam fazer uma cerimônia para mandá-lo de volta e ajudá-lo na transição. Ele estava um pouco preso. você sabe por que nosso planeta é formado principalmente por água? Porque é lá que os alienígenas vivem. E aqui estamos nós, saindo do oceano pelo nosso próprio processo independente de evolução. E nós decidimos destruir todo o planeta porque queremos mais poder de processamento para a IA. Talvez tenhamos sido expulsos do oceano, não saímos andando tranquilamente. Faltava espaço para todos no oceano. Fomos expulsos do oceano, daí os girinos. Basicamente, nós somos o girino dos seres vivos deste planeta. Talvez a próxima fase da evolução da humanidade seja voltar para os oceanos. O que estiver lá dentro pode se mover a velocidades incalculáveis. As naves deles parecem emitir radiação. E eles conseguem tanto parar quanto ligar carros, mas só se não forem a diesel. A radiação das naves deles que vivem debaixo d'água não afeta os animais? Tipo, como eles não queimam uma baleia? Como eles não queimam uma baleia? Digo, dá pra perguntar isso de várias formas. Mas eu estava pensando, vou voltar lá no começo.
Vou voltar para o caso de mutilação de gado que ele e os colegas de classe testemunharam. E um professor disse: ah, sim, provavelmente foram os alienígenas, um professor de física. E ele disse que o cara saiu da sala e eles riram. Eles riram muito, foi o que ele disse, se não me engano. Porque a ideia de que um professor de física diria: ah, sim, mutilações de gado acontecem. Sim, isso é comum, devem ser alienígenas, e riem dele até ele sair da sala. Então, o que acontece com as mutilações de gado? E eu já fiz algumas investigações independentes. A forma como esses gados são mutilados é com um nível de precisão cirúrgica. Há órgãos removidos sem nenhum outro dano aos órgãos ao redor. Frequentemente é a remoção da língua e das gônadas. Você se lembra do que aconteceu quando estávamos no quintal e havia uma coleção de órgãos de animais? Sabe de uma coisa? Vou categorizar isso como impossível, porque o que eu disse é que não havia sangue. Não há evidências de que qualquer animal tenha sido morto aqui. Here? Mesmo que o animal tivesse sido morto em outro lugar, que tipo de predador conseguiria retirar órgãos perfeitamente e transportá-los com o bico, certo? Estou pensando que eles estão voando como um falcão sofisticado. E então eles vão colocar os órgãos perto de onde outros animais ficam, como os cachorros e os cervos que ficam pelo bairro. O que fez isso? Então estou falando sobre mutilações de gado, porque essas são coisas para as quais a gente quer dizer, sei lá, mas estou trazendo tudo de volta. Isso é uma novidade para nós no MBB. Mas eu acho que o que a gente realmente deveria focar é em quem limpou aqueles órgãos. Nós temos uma foto daqueles órgãos que eu realmente acho que talvez a gente precise disponibilizar no Substack. Você limpou os órgãos. Esse episódio foi absurdamente inacreditável. Então dá uma olhada no nosso Substack, não só pelos órgãos, mas por muito mais. Do nosso colapso ao que torcemos que você nunca tenha. Até a próxima. The Alex Breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. And now she's